o nosso grupo ele ficou responsável por abordar o direito medieval. E eu vou fazer uma breve introdução com uma contextualização histórica. A gente sabe que a Idade Média ela é datada ali entre o século V e o século XV depois de Cristo. E o seu marco inicial é exatamente a queda do Império Romano. É importante que a gente analise tanto as questões da Alta Idade Média quanto da Baixa Idade Média. Sabe-se que na Idade Média houveram várias transformações, e o que não foi diferente no direito. O direito ele absorveu as mudanças decorrentes desse período, e essas mudanças elas foram responsáveis por criar novas formas de regulamentação, sejam elas sociais, políticas e ou jurídicas. O direito na Idade Média ele acaba seguindo um padrão muito voltado para a percepção de que o Estado e a Igreja eles se misturavam. Então é nesse período que a gente vai começar a chamar as normas jurídicas de dogmas, que foi um sistema que foi se fortalecendo, foi se delineando aos poucos ao longo dos séculos. E isso determinava exatamente uma descentralização do poder. E aí a gente percebe como a igreja ela não somente sobreviveu à desintegração do Império Romano, como também ela acabou surgindo como uma força de coesão social. Não é à toa que, se você analisar, a maior fortuna configurada pelo patrimônio pertencente à Igreja Católica, ela foi gerada justamente na Idade Média. E muitas coisas que elas, como as perseguições, elas passaram a ser oficializadas e até institucionalizadas. Daí foram se definindo os dogmas e os pressupostos filosóficos. Em muitos momentos, a ascensão clerical, a igreja, né, ela acaba seja em maior ou menor grau, exigindo alianças com dinastias dos reinos europeus. Se você também, a gente pode analisar também em determinados momentos da Idade Média, se você analisar uma questão socioeconômica, você analisa o sistema feudo-vassálico, que ele surgiu como uma parte do legado da desestruturação do Império Romano do Ocidente. Você percebe que o direito ele se consolida como uma espécie de ferramenta inerente à propriedade privada, ou melhor dizendo, sobre o direito da propriedade do senhor feudal. Você percebe que no momento, num período histórico tão extenso, era mais do que natural que surgissem inúmeras concepções jurídicas distintas. E é exatamente essa análise das várias percepções jurídicas que o nosso trabalho ele foi estruturado. Bom dia. Eu vou falar um pouquinho das influências do direito romano dentro do direito medieval e como isso surgiu e como isso se originou. Primeiro, eu vou expor aqui os 5 pontos que estão escritos nos slides. O primeiro ponto são as transformações sociais, o ressurgimento das cidades, comércio e crescimento populacional. Esses fatores influenciaram diretamente para esse ressurgimento do direito romano dentro do direito medieval. Outro ponto é que a sociedade buscava esse novo ordenamento jurídico e que fosse estável e previsível. Então, é outro ponto também fundamental para esse ressurgimento. É o surgimento das universidades. Mas um terceiro ponto também fundamental para esse ressurgimento, que proporcionou um maior entendimento, um maior estudo de juristas, de estudantes, enfim, sobre o direito, e permitiu que o direito romano fosse uma das bases para a formação do direito medieval. Sobre o Corpus Juris Civilis, foi uma obra de Justiniano, imperador romano do Oriente, que influenciou diretamente o direito medieval. Outra coisa importante citar também é que eles adaptaram as obras que eles utilizaram e o direito romano e tantos outros direitos, porque não só o romano, eles utilizaram o germânico, canônico, enfim, como base para esse novo ordenamento jurídico que eles queriam fazer. Então, eles tiveram que adaptar todos esses direitos à realidade deles, até porque o período romano e o período medieval são períodos diferentes, então tem que se adaptar o direito ao contexto
em que a sociedade está inserida. Eu trouxe agora outros 5 pontos que também merecem destaque. Eu já tinha dito antes, né, sobre as diferentes influências, né, que o direito medieval teve, tanto germânica como canônica, como romana. O segundo ponto desse slide é que esse sistema jus-romanista era capaz de responder à generalidade das questões e permitia uma certa submissão política. Então, por isso que foi utilizado como base para o direito medieval. Alguns dos seus preceitos foram utilizados como base para o direito medieval. Outro ponto importante também que merece ser citado é que a retomada desse direito romano influenciou diretamente o ensino jurídico e a consolidação do sistema de direito dentro desse período medieval. E, por último, é que uma das consequências desse ressurgimento do direito romano foi o surgimento, né, de uma classe profissional, que é a dos juristas, e em razão desse processo que ocorreu, né, da racionalização técnica jurídica, tanto com o surgimento de universidades, enfim, libertando assim o direito dos limites teológicos. Bom dia, pessoal. Hoje eu vou estar falando sobre mais uma área que constitui o direito medieval como um todo, e essa área em específico seria o direito feudal, que é uma área que está ligada diretamente ao feudalismo. Para a gente começar a entender em que se consistia o direito feudal, é fundamental que a gente explique um pouco a respeito de algumas características principais do feudalismo e, em sua suma, o que foi o feudalismo também. O feudalismo ele foi um sistema político, econômico, social que vigorou por média de 3 séculos no território europeu. Ele era um modelo que se constituía principalmente de terras, né? Era um modelo que estava em zonas mais rurais, que estabeleciam um domínio de terras através de um senhor feudal, que era responsável por administrar elas e tirar o proveito, né, o sustento proveniente dessas terras. Isso se deu muito em decorrência de diversas crises que estavam ocorrendo no sistema urbano europeu, né, como crise de fome, graves epidemias, que estavam fazendo muitas pessoas irem para o meio rural. E isso fez com que esse sistema fosse ganhando cada vez mais destaque nesse território, que fosse também enfraquecendo cada vez mais os estados centrais, já que cada feudo tinha sua própria forma administrativa, ou seja, o poder foi ficando cada vez mais descentralizado, e isso foi um dos fatores que, como vai ser mencionado a seguir, que fizeram com que o direito tivesse uma presença um tanto quanto diferente no período feudal. Então, para a gente começar um pouco essa teorização, é bom a gente falar um pouco do que foram as relações feudo-vassálicas. Essas relações era uma relação entre o senhor feudal e um, entre aspas, subordinado seu. O que acontecia? Como foi mencionado anteriormente, o contexto urbano da Europa estava passando por muitas crises. Ou seja, as pessoas estavam sofrendo com fome, com epidemia, com problemas de saúde, né? E assim começaram a buscar mecanismos de se livrar disso. E um desses mecanismos foi ir para o meio rural através do feudalismo. Então, os senhores feudais, a partir disso, começaram a recrutar pessoas, porque muitas delas não tinham sustento para se manter nesse território, para comprar uma terra ou para ter um domínio de uma terra. Então, eles necessitavam de alguém que, como uma espécie de benfeitor, permitisse que ele participasse dessas terras. Então, era uma relação mútua. Os senhores feudais eles precisavam de proteção, já que tinha uma constante ambição de outros senhores de aumentar seu império, digamos assim. Então, eles precisavam de alguém que protegesse isso. Então, o que acontecia? Eles recrutavam essas pessoas que estavam indo para o meio rural em busca de melhores condições e estabeleciam um pacto com ela, que era o seguinte: eles permitiam que essas pessoas tirassem proveitos de sua terra, ou seja, davam uma parte de suas terras para essas pessoas, e essas pessoas poderiam administrar, colher e fazer o que bem entendesse com essas terras em troca de segurança. Ou seja, o serviço militarizado dos senhores feudais era proveniente desses vassalos. E esse acordo que era estabelecido, né, entre o feudalismo e esses, digamos assim, migrantes do meio urbano para o meio rural, que vieram a ser denominados como vassalos, era o chamado beneficium, justamente porque tinha uma troca de duas partes, né? Enquanto um conseguia tirar seu sustento a partir do senhor feudal e de suas terras, o senhor feudal conseguia ter sua segurança
através do serviço prestado pelos vassalos. Outra coisa que foi muito comum no direito feudal e que isso foi fundamental para a perpetuação de uma de suas principais características foi o chamado regime dominial. Como eu mencionei anteriormente, o feudalismo ele era caracterizado por um estado descentral, ou seja, em alguns países existia um rei, um monarca, alguém que tinha poder superior, mas ele não conseguia ter influência sobre os senhores feudais justamente por essa gigante fragmentação. Então, o que acontecia? Os regimes, digamos assim, ocorriam dentro de cada feudo. Ou seja, cada feudo tinha sua própria estrutura e cada feudo tirava seu próprio sustento. Ou seja, não era comum existir muitas relações comerciais ou atividades externas, já que o senhor feudal e os vassalos podiam extrair tudo de dentro do seu próprio feudo. Então era um regime muito interno, um regime que ficava muito reservado. E em que isso culminava? A ausência de atividades legislativas. E pela ausência de atividades legislativas, culminava com uma ausência de uma estrutura de direito, digamos assim. Porque como a estrutura era muito interna, como as relações eram pautadas muito dentro de cada feudo, acabava que não tinha correlação entre outros feudos, digamos assim. Então acabava que não tinha uma ação normativa entre eles, já que o direito era feito de maneira interna. E isso gera diretamente uma ocorrência que vai ser mencionada agora, nesse tópico que fala a respeito das fontes do direito feudal. Naquela época, não existiam registros. Não existiam justamente pelo fato de o direito ser muito particular de cada feudo. Então era muito comum que essas relações fossem pautadas no que eles chamavam de homem para homem, ou seja, pautadas na oralidade, já que chegava o senhor feudal e ele próprio empregava suas normas de acordo com seu costume, o que diz respeito ao direito consuetudinário, que era justamente esse direito mais livre, mais aberto, mais pautado nos costumes, sem um preceito legislativo propriamente dito. Então era aquele direito que o senhor feudal chegava e falava, eu quero que você faça isso, eu quero que você faça aquilo, pode isso, não pode isso, e ficava por isso mesmo. Mas o senhor feudal do feudo X tinha costumes diferentes do senhor feudal do feudo Y. Então, consequentemente, essas normas eram diferentes. Então, variava de feudo para feudo. Então, era como se tivesse um país, que dentro desse país tivessem várias estruturas feudais, mas cada estrutura feudal com uma norma diferente. Então, acabava que a gente não tinha como definir uma norma unificada, digamos assim, justamente pela ausência do poder legislativo, já que cada feudo tinha seu direito independente, e muito pela ausência de um Estado central também, já que o Estado principal, o rei ou monarca do país, não tinha uma influência sobre cada um. Então, ele não tinha poder para determinar isso. Então, acaba que existiam poucos registros do direito propriamente dito no período feudal, justamente por essas marcas orais. Então, uma das poucas fontes que existe está diretamente ligada ao ato do benéficium, que é justamente o concrato de homenagem, que era um concrato bem ritualístico, digamos assim, que era onde o vassalo assumia seus compromissos com o senhor feudal e o senhor feudal assumia seus compromissos com o vassalo, que perpetuava o benéficium. Então, esse concrato era bem ritualístico, o vassalo tinha que ficar ajoelhado, concratava um clero da mais alta nobreza, né, para ficar lá acompanhando o ritual, benzendo, abençoando, tinha todo aquele ritual, as falas planejadas, né? Então acabava que esse era um dos únicos meios concretos e evidentes do direito propriamente dito na conjuntura feudal. Então, para concluir, a gente pode determinar que dentro do feudalismo foram perdidas algumas essências do direito vista previamente, né, em alguns momentos anteriores, com a estrutura do Estado e poderes legislativos, porém, que era um direito, existia sim o direito dentro do feudalismo, só que ele era feito muito de modo indireto, de modo oral, ou no único e exclusivo caso de direito registrado por meio do contrato de homenagem. Obrigado. Olá, turma. Vamos falar agora sobre o direito germânico, que foi um sistema jurídico presente durante o período medieval. Essa expressão direito germânico indica as instituições e os sistemas jurídicos existentes nas diversas nações de origem teutônica, ou seja, de origem germânica, que se apossaram da Europa após a queda do Império Romano do Ocidente no ano 476.
Esses povos germânicos, ou germanos, ou nórdicos, como queiram, eles eram velhos conhecidos dos povos romanos, mas só foi a partir do século V da era cristã que eles começaram a causar maior turbulência às fronteiras do Império Romano. E essas turbulências, inclusive, colaboraram para a queda do Império Romano. Esses povos germânicos, eles viviam espalhados por diversos territórios da Europa Central e da Escandinávia, e eles eram chamados pelos povos romanos de bárbaros. Para os romanos naquela época, todos os povos que viviam para além de seu território eram chamados assim, de bárbaros. É interessante frisar que o povo germânico ele era composto de povos de diversas etnias. Os povos mais conhecidos eram os visigodos, os ostrogodos, os alarmanos, os vândalos, os francos, os burgúndios, os lombardos, enfim. O povo germânico era bastante heterogêneo, formado por povos de diversas etnias, espalhados pela Europa. O sistema legal vigente dentro das sociedades germânicas era o direito consuetudinário, ou seja, era o direito alicerçado nas tradições e nos costumes, e ele não era escrito, ou seja, ele era conservado com base na oralidade. Uma curiosidade que a gente colocou aqui no trabalho diz respeito à hospitalidade nórdica. Os povos germanos eles eram bastante conhecidos na Europa como exímios guerreiros. Era um povo que tinha uma paixão exacerbada pela guerra. Mesmo assim, a hospitalidade era uma das características mais marcantes dos povos germânicos. Como eles viviam em lugares extremamente frios, era natural que surgisse esse sentimento de comunidade, de solidariedade entre esses povos. Então a hospitalidade era uma característica bem marcante entre os povos nórdicos. A desintegração do Império Romano ele deixou diversas marcas na cultura germânica. O direito germânico, que outrora era consuetudinário, ele passou a receber influências do direito das terras recém-conquistadas, do Império Romano. Então, aos poucos, essas leis que não eram escritas, elas passaram a ser redigidas para o latim. Então, houve, de certo ponto, uma mistura entre as leis germânicas, né, dos povos dos conquistadores, e as leis romanas, um pouco mais avançadas, né, já que eram escritas. Houve essa fusão entre o direito consuetudinário germânico e o direito romano. E essa fusão, essa simbiose, ela foi muito importante para a construção do sistema romano-germânico de direito, o civil law, que é um sistema jurídico presente em grande parte do mundo ocidental, inclusive aqui no Brasil. Com relação à estrutura socioeconômica, os germanos eles organizavam-se sob clãs, ou seja, a família era o principal pilar da sociedade germânica, com o pai ditando todas as regras, e eles eram exímios guerreiros. Eles criavam gado de forma extensiva e se dedicavam ao pastoreio. Nesse sentido, a sociedade germânica ela era essencialmente da terra e basicamente a atividade econômica era a criação de animais. Com relação à religião, o povo germânico era um povo bastante mítico, que acreditava em muitas divindades ligadas às forças da natureza, como raios, trovões, tempestades, etc. Aqui a gente colocou algumas fontes do direito germânico: as leis bárbaras, o Código Legal Lombardo, a Lei Tribal dos Alarmani, as leis tribais dos bávaros, o Código de Eurico, o Breviário de Alarico, que são leis germânicas que tiveram enorme influência do povo romano. E para além dessa influência do povo romano, essas leis elas mostram também a influência
que estava ocorrendo naquele momento com relação à cristianização do mundo germânico. E para finalizar, a gente colocou aqui algumas instituições do direito germânico, que é a FAIDA, a ERGELD e a personalidade versus a territorialidade. Começando com a FAIDA era uma instituição jurídica no território germânico que estava relacionada à a vingança de sangue regulada pelo direito costumeiro. Então, se porventura um membro de uma família ofendesse ou praticasse atos contra determinado membro de outra família, era obrigação da família que teve esse membro ofendido praticar a vingança. Então, a sociedade germânica ela tinha a lealdade como ferramenta bastante presente. Então, caso uma outra família viesse ofender algum parente meu, era meu dever, obrigação fazer essa vingança contra a família do agressor. Posteriormente, depois da FAIDA, da vingança, existiu outra instituição, que era o ERGELD, que era a compensação ou indenização pelo dano à ofensa. O que queria dizer isso? A ERGELD era uma instituição bastante tradicional do direito germânico, que visava substituir justamente a FAIDA, a vingança. Então, a ERGELD tratava-se de uma prestação pecuniária paga à família da vítima de algum homicídio ou alguma ofensa. Então, o assassino, a família do assassino, oferecia uma prestação pecuniária à família da vítima, e a família da vítima, caso essa oferta fosse justa, tinha a obrigação de aceitar. Caso a família da vítima não achasse essa prestação pecuniária justa, esse caso era levado a uma Assembleia de Anciões, que daria o parecer final. Caso essa Assembleia decidisse que a oferta era justa, a família do ofendido tinha a obrigação de aceitar a oferta e a deixar o agressor em paz, digamos assim. E para finalizar, uma instituição aqui, que é a personalidade versus a territorialidade. Quando os povos germânicos eles conquistaram territórios romanos, eles não destruíram a cultura, nem a lei, nem as leis que estavam vigentes naqueles territórios. Então, eles utilizaram a personalidade versus a territorialidade, ou seja, as leis germânicas seguiriam funcionando para os germanos, e as leis de Roma, que já estavam vigentes nos territórios conquistados, continuavam valendo para os povos romanos. Então, a lei ela era aplicada de acordo com a origem da pessoa. Então, isso gerava um sistema bastante complexo. Então, era muito comum territórios funcionarem sob duas leis diferentes. Então, uma característica marcante das sociedades germânicas era justamente esse pluralismo político. Então, finalizando, o direito germânico, ele entender a origem do direito germânico é fundamental para entender o direito que funciona na maior parte do mundo ocidental de hoje, inclusive no Brasil. E que se não fosse o direito germânico, a base do direito da sociedade atual estaria concentrado no direito canônico e no direito romano. Então, entender o direito germânico é também entender a própria história, além do direito ocidental, do nosso próprio direito, já que a gente utiliza como base o direito romano-germânico. E obrigado pela atenção. Bom,
agora eu vou falar um pouco sobre o povo celta e o direito para esse povo. Primeiro, eu tenho que começar falando que a Idade Média é um termo utilizado para você designar um certo período de tempo em um determinado espaço, que no caso que para alguns pesquisadores vai do século V até o século XV na Europa. Então, no início da Idade Média, no ano 600 depois de Cristo, a gente tinha o povo celta habitando a Europa. Esse povo celta viveu de 600 a.C. até 600 depois de Cristo. E o povo celta era um povo que a sociedade dele era demarcada pela divisão em algumas castas, tendo os escravos, os homens livres, os guerreiros, os nobres e os druidas, as quais os druidas detinham a maior influência nessa sociedade, tendo as funções religiosas e jurídicas. Como curiosidade, a religião dos celtas tinha uma grande ligação com a natureza. E isso é uma característica que marca uma grande quantidade de povos que viviam da Europa. Decorrente disso é cunhado esse termo celta, a qual é um termo genérico que pode definir vários grupos que viveram na Europa durante esse período, que tinham essa cultura próxima. Então, o direito para o povo celta é marcado por uma doutrina que os druidas tinham, que detinham o poder jurídico, de aversão à escrita. E então, por isso, você tem poucos registros do direito celta, mas que era marcado pela oralidade, era marcado pela oralidade e por ser pelos costumes, ou seja, consuetudinário. E hoje em dia você tem alguns livros com as fontes do direito, como o Senhor-Mor. O poder jurídico, como eu já disse, ele pertencia à classe sacerdotal ou os druidas, que você tinha uma grande aversão às tradições escritas. Porém, nessa sociedade, as mulheres poderiam ocupar a posição de druida, como já é marcado pela história, de que já houve mulheres que ocupavam posições muito privilegiadas em relação aos homens. E o direito dos druidas só foi escrito muito tempo depois, com uma visão da Europa já dominada pelo cristianismo, de modo que já existia o direito canônico. Então, todo o olhar materializado em livros que existem dos tempos posteriores são com o olhar do direito canônico observando o direito druídico. O direito inglês, o common law, e vamos iniciar aqui falando algumas informações gerais e que são importantíssimas para a compreensão do tema. Primeiramente, a gente tem que entender o que é o common law. O common law é um sistema jurídico, né, como direito inglês, elaborado na Inglaterra a partir do século XII pelas decisões dos juízes reais e desenvolveu-se até os dias atuais. Outra informação importante é dizer que o common law surgiu, principalmente essa expressão do common law, a partir do século XIII, para diferenciar o direito comum inglês das jurisdições locais, que eram próprias de cada lugar. Então essa expressão common law surgiu daí, do direito comum inglês. Outra informação importantíssima é que o common law funciona como um judge-made law, ou seja, o common law é um direito jurisprudencial, em que se baseia muito mais nas decisões dos tribunais que na legislação em si. Então essas decisões dos tribunais, elas vão legitimar a capacidade para os juízes resolverem os posteriores litígios. Outra informação importante do common law é que, salvo no seu
em alguma etapa da sua formação, a legislação em si do common law, a lei, né, digamos assim, nunca desempenhou um papel tão importante, principalmente porque o common law sempre foi mais do caráter jurisprudencial. Então, basicamente, a lei não tinha esse papel tão marcante no direito inglês. Outra informação que cabe se ressaltar também, que mais tarde houve a fusão com a Equity, que iremos detalhar depois. E o direito inglês também, o common law, é um direito muito mais histórico. Até atualmente hoje os juízes se baseiam até em decisões dos séculos... Decisões não, né? Em alguns princípios dos séculos 13 e 14, que utilizavam o estado common law. Então esse caráter do direito inglês é muito forte. Isso é um direito bastante histórico, carregado de história. Agora vamos para o próximo tópico, que é referente à equity, que surgiu como oposição ao common law, uma face ao common law. Isso tem a ver principalmente, né, ao longo dos séculos 14, 15, mais ou menos por aí. O common law estava considerado arcaico, obsoleto, principalmente em razão da sua rigidez. Sendo assim, surgiu a equity em face ao common law, porque o common law não tinha se adaptado às transformações tanto sociais como econômicas que a sociedade havia passado. Sendo assim, a equity surgiu nesse cenário. Dessa maneira, para alguns litígios, o common law não estava mais sendo necessário. Daí surgiu a equity. A equity surgiu em que as pessoas iam recorrendo os seus processos, chegavam aos reis, chegava ao chanceler do rei, e o chanceler decidia baseado na equity, ou seja, ele decidia em equidade, utilizando princípios, principalmente derivados do direito romano. Então a equity surgiu nesse cenário. Cabe se destacar também, né? Agora vamos adentrar com relação a fusão da equity ao common law. Na época, os reis, né, estavam muito mais ligados à equity, tanto do chanceler fazia a decisão baseada na equity, mas no parlamento britânico existiam muitas pessoas adeptas do common law. Então havia esse conflito entre os reis e o parlamento britânico. Sendo assim, baseado nesses conflitos entre o rei e o parlamento britânico, realizou-se um compromisso desses sistemas atuarem concomitantemente. Então surgiu um sistema dualista, em que existia tanto o common law como a equity. E apenas mais tarde, até 1815 mais ou menos, que ocorreu a fusão desses dois sistemas, tanto do common law como a equity, que viraram apenas um sistema. Agora, adentrando no tópico da importância do júri, né, é importante dizer que, como o common law é um direito jurisprudencial, as decisões estavam muito mais ligadas aos tribunais. Sendo assim, a gente já dá para fazer uma relação com o júri. O júri que a gente tem hoje, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, o júri surgiu na Inglaterra. Então, isso é um mecanismo do direito inglês bastante antigo, em que convocavam-se as pessoas para resolver determinados litígios, certo? Então, a importância do júri para o direito inglês é tamanha que se mantém até os dias atuais, na esfera penal, na esfera civil. Então, é outro ponto de bastante destaque. Agora, com relação ao desenvolvimento do statute law. O direito inglês era bastante jurisprudencial. Não havia não havia uma constituição, né, que a gente vai adentrar mais no próximo tópico, mas haviam algumas codificações.
mas ele era basicamente jurisprudencial, baseado na decisão dos tribunais, dos princípios que eram tomados. Mas a legislação sempre ficou em segundo plano, por ser um direito jurisprudencial. Só a partir do século XIX, o século XX, que essa legislação teve um desenvolvimento notável. E foi por via legislativa que foram realizadas reformas nas organizações dos tribunais através dos estétios. Então, os estétios, né, foram importantes para essa via, para realizar a reforma dos tribunais e outras coisas que aconteceram, porque o direito tinha virado um direito muito mais social. Então, através dessas legislações, através desses estétios, ocorreram reformas importantes. Então, a partir do século XIX e XX, ocorreu esse desenvolvimento notável do statute law. Com relação à Constituição, o direito inglês não tem uma Constituição unificada. Ele apenas há atos, apenas há códigos que podem ser utilizados, que podem ser tomados como parâmetro, como o Bill of Rights, mas uma Constituição unificada, como a Constituição americana, a Constituição brasileira, o direito inglês não tem. O direito inglês não tem essa codificação unificada. Então isso é um ponto bastante peculiar do direito inglês e que merece bastante atenção também, porque é uma característica importantíssima. E com relação à sua difusão no mundo, o direito inglês difundiu-se, né, principalmente mais nos países de origem inglesa, de língua inglesa, né, como os Estados Unidos, na Austrália, no Canadá. Então, o Common Law exerceu essa influência nesses países e foi bastante importante para o surgimento de diversas formas de organização jurídica desses países de origem inglesa. Para fechar, dá para perceber a importância desse Common Law, tanto na esfera histórica como na esfera do direito inglês hoje, né? O direito inglês do Common Law é importantíssimo e como exerceu a influência em várias outras formas de direito no mundo. Pois bem, bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo essa gravação. Saiamos um pouco do cenário europeu e dirigamos os holofotes para o Oriente, mais especificamente para a Península Arábica, que entre o ocaso do século VI e as primeiras décadas do século VII presenciaria o surgimento de um fenômeno de grandiosíssima relevância no contexto medieval, que foi o Islã. A forte virulência com que essa nova fé reverberou e a forte política expansionista nela respaldada deixaria marcas inapagáveis na história da humanidade. Para os que ainda têm guardadas nas memórias as lições da historiografia, vai lembrar, por exemplo, que a influência do Império Islâmico se estenderia inclusive até a Europa. Pois bem, vamos primeiramente fazer uma breve introdução histórica, uma breve contextualização da Península Arábica pré-islâmica. Era uma sociedade, a realidade social então vicejante era majoritariamente tribal e também marcadamente plural. Nesse espaço existiam as tradições as mais diversas, principalmente em virtude do fato de que a Península Arábica se localizava ali na encruzilhada entre dois importantes impérios. Por um lado, o Império Bizantino e do outro, o Império Persa. De tal maneira que na região centro-norte da península eram recebidas fortes influências da cultura cristã bizantina, bem como do judaísmo, enquanto que na região centro-sul
recebiam-se fortes influxos do Império Persa que nessa região fixaram dezenas de colônias e se desenvolveu uma tradição notadamente politeísta, né? Pois bem, Muhammad ibn Abdallah, vulgo Maomé, era integrante da tribo dos Coraixitas, cujos membros exerciam o ofício de mercadores e estavam ligados a sociedades pastoris que se assentavam nos arredores da cidade de Meca, que se situava na região sudoeste da Península Arábica. Então, consequentemente, Maomé viveu no bojo do centro-sul árabe e então viveu em meio a tradições politeístas. Pois bem, o seu status de simples mercador mudaria drasticamente no ano de 610, no qual, segundo narram as tradições islâmicas, Maomé teria recebido a revelação por intermédio do anjo Gabriel do livro do Alcorão e dele, do anjo Gabriel, recebeu a incumbência de pregar a grandeza do Deus Unalá e alcançar a unidade das então dispersas tribos árabes, né? Alcançar a Ummah. Os primeiros anos de pregação de Maomé foram peculiarmente conturbados. Ele era constantemente reprovado e perseguido pelas tribos locais, em virtude do fato de que o seu monoteísmo rígido fazia face aos costumes locais, tipicamente politeístas. E também a tensão se intensificava ainda mais em função do fato de que ele e os seus primeiros seguidores combatiam veementemente os cultos pagãos, perpetrando, por exemplo, a destruição de templos nos quais eram cultuados essas outras divindades, né? A tensão atinge o ponto culminante no ano de 622, no qual Maomé se vê forçado a sair de Meca e migra para a cidade de Medina, num evento que ficou conhecido como a Hégira, que inclusive é o marco inicial do calendário islâmico. Lá estando, fixou novas estratégias, migrou de uma postura combativa para uma postura pacifista, firmou alianças com as tribos locais e garantiu a existência de um espaço de livre-arbítrio religioso conhecido como Aran. Isso permitiu Maomé angariar forças, de forma que ele regressou a Meca, conquistou Meca, dando então o pontapé para o seu projeto unificador e para a expansão, né, do Império Islâmico. Pois bem, tratemos agora especificamente sobre o fenômeno jurídico, né, que foi manifestado na cultura islâmica inicialmente com uma definição, então, que seria esse fenômeno que se denomina por direito islâmico. Eu trouxe à baila aqui a definição dada pelo professor Rodrigo Freitas Palma, que define direito islâmico ou muçulmano é o conjunto de regras reveladas de caráter monoteísta que está alicerçado na crença de que Alá é o Deus único, é o único Deus e que Maomé é o seu derradeiro e maior profeta. Então, o direito islâmico corresponde a esta amálgama de regras de teor eminentemente sagrado, formando um sistema normativo no qual ética, religião e direito formavam uma unidade indissolúvel, né? Esse sistema normativo denomina-se Sharia, que equivale ao ordenamento jurídico islâmico, né? A totalidade do ordenamento jurídico se chama de Sharia. Agora, passando para o estudo das fontes, o Alcorão é a principal e mais fundamental fonte do islamismo, como se sabe, é o livro mais sagrado. Internamente ele é dividido em suratas, e cada surata é subdividida em versículos. A intenção principal do Alcorão, a intenção central, não é instituir um código de conduta, mas inegavelmente dele pode-se abstrair múltiplos preceitos normativos, múltiplos preceitos jurídicos. Descendo um pouco na hierarquia, como a segunda fonte mais relevante do direito islâmico, temos os hadiths, que nada mais são do que feitos e ditos ligados a Maomé, e que inicialmente
eram transmitidos pela tradição oral, só posteriormente foram coligidas, foram reunidas no livro da Suna. E como terceira, mas não menos importante fonte, temos o Ijma, que é o consenso firmado pelos grandes juristas, os quais eram reunidos nos fiqhs, que eram compêndios doutrinários, eram livros doutrinários. Essa fonte atendia a duas funções. A primeira delas era servir de fonte integradora do sistema, ou seja, onde existisse uma lacuna normativa para as questões para as quais o Alcorão ou a Suna não previam uma solução expressa, esses juristas, em consenso, escolhiam a solução que achassem mais idônea para aquele caso. Como a segunda e não menos importante função do Ijma é a função interpretativa. Somente esse restrito grupo de doutos tinha a legitimidade para interpretar o Alcorão e a Suna. Ou seja, o juiz ordinário ele não tinha competência para, por conta própria, interpretar o Alcorão e a Suna da forma que ele bem entendesse. Ou seja, quando lhe era apresentado no caso concreto, ele não consultava essas fontes sagradas, ele consultava o fiqh, que era os compêndios doutrinários. Daí a expressão bastante oportuna do Max Weber, que denomina esse direito como direito dos juristas, destacando aí a grande relevância desses jurisconsultos na prática jurídica e na construção do direito islâmico. Essa fonte ela foi petrificada nos séculos 13 e 14, já sob a égide do califado dos Ayubidas, que foi o terceiro califado que se sucedeu após a morte de Maomé. Petrificada porque aos grandes juristas foi retirada a autoridade profética. Mas por que a retirada da autoridade profética afetaria de alguma forma a atividade hermenêutica? É simples, porque no contexto islâmico, a atividade de interpretar não era tida como uma faculdade racional, mas era tratada como uma revelação divina. E essa petrificação ela não alterou em nada a importância dessa fonte. Tratemos agora das áreas específicas, né, de manifestações mais específicas do direito islâmico, começando pelo direito privado, que assistiu a um desenvolvimento mais notório no campo do direito civil, que é o direito de família. Então, por ele, iniciamos a nossa abordagem, tratando aqui de algumas regras ligadas ao casamento. Primeiro, eu trouxe uma regra aqui relacionada à poligamia. A poligamia ela era permitida no contexto islâmico, porém no limite de até 4 mulheres, e o homem deveria tratar essas mulheres de maneira igualitária. Existiam também diversos impedimentos matrimoniais, como se pode ver pela norma a qual eu transcrevi literalmente. O homem não poderia se casar com as mães, com as filhas, com as irmãs e por aí vai. O divórcio ele era permitido, inclusive poderia ser revogado, e quanto a esse aspecto existia uma regra bem peculiar no direito islâmico, que ele permitia que o divórcio fosse revogado apenas 2 vezes, ou seja, a partir da terceira vez não poderia acontecer uma reconciliação, e essa dissolução da sociedade conjugal não poderia ser feita nos períodos de gravidez e de menstruação. Ainda no direito civil, temos, por exemplo, no Alcorão regras ligadas às sucessões, como a regra que garantia que aos filhos que garantia aos filhos uma parte, necessariamente garantia aos filhos uma parte da herança deixada pelo decúbito, né? Os filhos de ambos os sexos, tanto as mulheres como os homens. Temos também regras relacionadas à tutela, como a regra transcrita, que prescreve que o tutor deve zelar da melhor forma possível pelo patrimônio do tutelado. Quanto às obrigações, a prática usurária era expressamente proibida, e também uma regra bem curiosa, que é prescrita no Alcorão, é a recomendação de que os negócios jurídicos firmados fossem transpostos, fossem levados a termo, né, fossem documentados, principalmente no que tange às dívidas, à existência de dívidas.
Outro ponto interessante é que o universo islâmico assistiu a um notório desenvolvimento do direito comercial, o que, contudo, não era abarcado em sua grande parte pela Sharia, pelo ordenamento jurídico islâmico. Ele se desenvolveu principalmente na base da conduta de lealdade entre os comerciantes, ou seja, foi um direito marcadamente praeter legem. Sobre esse aspecto, eu destaquei aí um trecho uma citação do Max Weber na obra Economia e Sociedade, que ele trata sobre esse aspecto. Do direito penal, comecemos analisando os crimes. Estes podem ser distribuídos em 3 categorias. Temos os Haad, que são os delitos mais graves, porque são previstos diretamente no Alcorão. São eles o crime de homicídio, a apostasia ao Islã, que é a renúncia à fé islâmica, a promoção de guerra contra Allah ou algum de seus mensageiros, o furto, o roubo, o adultério, a difamação, falsa acusação de adultério ou fornicação e o consumo de álcool ou entorpecentes. Em seguida temos os tazir, que são crimes menos graves, porque não são tipificados diretamente no Alcorão, e temos os qasas, que não são uma categoria sugênere de crime, mas são aqueles crimes aos quais corresponde a possibilidade de uma vingança privada, ou seja, de que a família da vítima vingue o crime que foi perpetrado, como exemplo do crime de homicídio, que faculta aí a vendetta. Quanto às penas, o Alcorão consagra a pena de talião, o clássico olho por olho, dente por dente. Nesse âmbito jurídico eram permitidas penas cruéis, como flagelação, amputação, clausura. Uma regra curiosa era que o previsto no capítulo 250 na Suna era a reprovação da morte na fogueira, né? Então, apesar das penas cruéis, esse tipo específico de condenação era expressamente reprovado. Oi, bom dia, meu nome é Letícia Viana e eu vou falar um pouco sobre como funcionava o direito na Alta Idade Média. A Alta Idade Média foi um período que compreendeu, entre os séculos 5 ao 10, e iniciou com o fim do Império Romano do Ocidente, o que ocorreu após diversas invasões dos povos germânicos, visigodos, ostrogodos, entre outros, que causou uma fragilização. Além disso, ele é marcado por ainda ser um período pré-feudal. A divisão dessas terras, que antigamente pertenciam ao Império, gerou a formação de vários povos independentes, cada um com seu próprio rei. No início desse período da Alta Idade Média, ainda acontecia uma permanência do direito romano. Isso porque, quando os povos invadiram essas terras que antes pertenciam ao Império, ainda havia uma forte influência do direito romano entre os povos, e eles julgavam que ainda era um direito muito evoluído em comparação com o deles próprios. Então, eles não conseguiram impor sua própria lei para eles. Então, eles instauraram o princípio da pessoalidade do direito, o que significava que cada povo seguia sua própria forma de direito relativa à sua sociedade. Então, ainda não existia uma noção de unificação do direito. Além disso, vários governantes fizeram compilações do direito romano, que ainda era muito usado pelos juízes. E agora eu vou destacar um pouco assuntos do direito das monarquias germânicas, entre elas a legislação real, que era a que valia para todo o território do Reino Germânico, e o direito nacional, que era feito a partir dos costumes, então era um direito consuetudinário. E isso mostra que ainda havia uma grande importância dos costumes para a formação do direito para esses povos. E na monarquia franca ocorreu uma tentativa de unificação do direito, o que ocorreu pela instauração das leis. Essas leis, os governantes tentavam fazer com que elas se adaptassem sempre à evolução da sociedade, e elas eram chamadas de leis capitulares, porque elas eram subdivididas em diversos artigos. Esses artigos eram chamados de capítulos, por isso capitulares. Enfim, é isso.